Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Chips. E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol do domingão, dia 30 de março. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta! Vinheta! Time, domingão, rodada do jeito que a gente gosta e claro que eu separei o melhor pra vocês. Então, se puder, deixa o like, faz aquele comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã, além das análises, eu também trago um bilhete e uma bingueta pra vocês. Tá combinado? Let's bora! E vamos lá, começando às 7h30 da matina, lá na Itália, jogo do Cagliari contra o Monza. Time, é o seguinte, o Cagliari vem na 15ª colocação e vai jogar contra o último colocado. A equipe do Monza, até o momento, fez 29 partidas, só ganhou 2 jogos. É um time que praticamente não ganha no campeonato italiano. Puxando o race, o Cagliari em casa oscila, um empate, 2 derrotas, 2 vitórias, mercado de gols mais de 1,5 gol eu gosto. A equipe do Monza jogando fora perdeu as 5 últimas partidas, mercado de gols mais de 1,5 gol também muito forte. O que eu vejo aqui para essa partida? O Cagliari joga em casa e enfrenta uma equipe que perde pra caramba e que tem muitas dificuldades de vencer. Odd de 1,70, entrada mais conservadora, Cagliari empate anula para uma dupla. Mercado de gols mais de 1,5 gol também é tendência, 1,38 para duplinha, eu também gosto. Fechou? Time, apenas para reforçar aqui o nosso estudo, tabela de probabilidades entre Cagliari e Monza. Jogo para mais de 1,5 gol, 85%. Escanteios, Cagliari, média de 5,2, Monza 3,6. Cartões, Cagliari 1,1, Monza 2,4, Juizão 4,8. Fechou? E vamos lá, 8h30 da manhã lá na Bélgica, jogo do Clube Brugge contra o Anderlecht. Time, é o seguinte, Clube Brugge em casa, dos 5 últimos jogos, todas as partidas bateram mais de 1,5 gol e ambas marcam. O Anderlecht como visitante, dos 5 últimos jogos, em 4 eu tenho mais de 1,5 gol. E se liga no histórico, 2-1, 3-1, 2-1, 1-1 e 1-1. Todas as partidas do histórico, mais de 1,5 gol e ambas marcam. E é isso que eu vou tentar trabalhar aqui nessa partida pré-live. Entrada mais conservadora, mais de 1,5 gol, 1,25 para um bilhete duplo, correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,80. Fechou? Vamos lá, 9h30 da manhã na Inglaterra, um jogo de Copa entre Preston, que é um time de 2ª divisão, um time de Championship, enfrentando o Aston Villa, time de 1ª divisão da Premier League. Time, eu tenho uma odd aqui do Aston Villa de 1,45. Como é um jogo de Copa, aqui eu vou mais conservador, vou mais no sapatinho. Eu quero a qualificação, a classificação da equipe do Aston Villa. O Aston Villa passando de fase. Pega essa odd, de repente, faz um bilhetinho duplo. Fechou? Vamos lá, 9h30 da manhã na Holanda, Países Baixos, jogo do PSV contra o Ajax. Jogão aqui, hein, galera? Por quê? O Ajax vem na primeira colocação com 64 pontos. O PSV é vice-líder com 58. Ou seja, se o PSV quer ser campeão nessa temporada, esse jogo é fundamental para a equipe do PSV. Um empate ou uma derrota para o Ajax pode complicar muito a temporada. O PSV precisa da vitória, tá bom? O PSV jogando em casa é uma equipe extremamente over goals. O Ajax fora também over goals. E o histórico, 5-2, 3-0, 2-1, 2-1, 1-1. Mercado de gols aqui vem muito quente. Mais de 1,5 gol, odd baixa de 1,16 para complementar bilhete, correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem 1,53. Fechou? E vamos lá, tabela de probabilidades para complementar o nosso estudo entre PSV e Ajax. Jogo para mais de 1,5 gol, 85%. Mercado de escanteios.
PSV 6.8, Ajax 3.7. Time, como o PSV joga em casa e precisa muito desse resultado, final do primeiro tempo, jogo em alta intensidade, a partida ainda 0-0, ou vai que o PSV tá perdendo, canto asiático, canto limite, e no final do segundo tempo, a mesma lógica. Jogo empatado, ou o PSV perdendo por 1 gol de diferença, canto asiático, canto limite, tá legal? Mercado de cartões, PSV 1.3, Ajax 1.1, as duas equipes com baixas médias de cartão. Mas assim, é um jogo muito importante. Juizão tem uma média de 3.9, eu acho que dá pra gente pensar aqui em pelo menos um cartão para cada equipe. Fechou? E vamos lá, retornando pra Itália, às 10 da matina, jogo da Fiorentina contra a Atalanta. Eu já puxei direto pra tabela de probabilidades. Pré-live, eu acredito que mercado de gols é mais interessante do que mercado de resultados. Por exemplo, mais de 1,5 gol, 85% de chances de acontecer. E tá pagando mod de 1,30. Para um bilhete duplo, pode ser interessante. Correndo um pouco mais de risco, ambas marcam odd de 1,75. Escanteios, Fiorentina 4.3 de média, Atalanta 4.2. Cartões, Fiorentina 2.2, Atalanta 2.3, Juizão apenas 1.7. O Juizão segura os cartões, toma cuidado aí. Vamos lá, 10h30 da manhã, Alemanha, Bundesliga, jogo do Freiburg contra o Union Berlin. O Freiburg vem na 6ª colocação e o Union Berlin é o 13º colocado. Time, uma coisa que me chamou a atenção aqui. O Freiburg em casa, dos 10 últimos jogos, só perdeu uma partida e perdeu para o Bayern. Derrota normal. As demais partidas ou ganhou ou empatou. O Union Berlin jogando fora é uma equipe que oscila. Eu tenho uma odd para o Freiburg de 2. Para mercado de resultados, dupla hipótese Freiburg. O Freiburg em casa só não pode perder. Atacante do Freiburg, para mercado de finalização, chute a gol ou mesmo gol, Grifo. Grifo é o nome da fera. Mercado de finalização, chute a gol ou mesmo gol. Vamos lá, 11h15 da matina na Espanha, La Liga, jogo do Barcelona contra o Girona. Barcelona, líder da competição. O Real Madrid ainda não jogou, mas mesmo que vença, o Real Madrid não vai conseguir passar o Barcelona nessa rodada. Até porque o Barça tem 63, o Real Madrid também chegaria a 63, mas o Barcelona tem uma vitória a mais. Time, é o seguinte, o Barça em casa, dos 5 últimos jogos, ganhou 4, empatou 1. O Girona jogando fora, perdeu 4, empatou 1. Pré-live, jogando em casa, o Barcelona é bem favorito. Odd de 1,25, 1,27, para uma duplinha, eu gosto. Como a gente tem aqui um favorito jogando em casa, um mercado que eu acho interessante para o primeiro tempo é mercado de finalizações e escanteios a favor do Barcelona. Por exemplo, mais de 5,5 finalizações Barcelona no primeiro tempo, mais de 0, mais de um escanteio Barcelona no primeiro tempo. Pega essas informações e vai montando no bilhete. Vamos ver se a gente tem odd aqui para mais de 1,5 gol, 1.11. É uma odd muito baixa. Talvez aqui para mercado de gols, primeiro tempo em alta intensidade, over meio gol HT. Um golzinho já no primeiro tempo para a gente tentar pegar uma odd maior. Fechou? Time, e uma entrada de jogadores aqui entre Barcelona e Girona que eu achei interessante pré-live. Vamos lá. Pelo lado do Girona, a gente tem o volante Arthur, conhecido, né? Ex-grêmio e tal, já tá há bastante tempo rodando na Europa. O Arthur, nas últimas 2 partidas que fez, contra o Real Madrid, ele desarmou 2 vezes e contra o Espanhol foram 6 desarmes. O que acontece aqui? Eu vejo pré-live uma partida onde o Barcelona vai ter muito mais posse de bola. Então, o Arthur jogando de volante, pode ser que ele faça os desarmes. 2 desarmes para o Arthur, tá pagando odd de 1,53. Pelo desenho do jogo, eu acho que pode ser interessante. Fechou? E vamos lá, 11h45 da matina, Holanda, Países Baixos, jogo do Feyenoord contra o Eagles. Time, o Feyenoord vem na 4ª colocação, o Eagles é o 7º colocado. Feyenoord jogando em casa, dos 5 últimos jogos, ganhou 3, empatou 1, apenas uma derrota, perdeu na Champions League para Inter de Milão, derrota normal,
é uma equipe geralmente over goals. O Eagles fora, perdeu 2, ganhou 3, também bem over goals. Histórico do confronto: 3-1, 3-0, 7-4, 2-0, 8-0. Jogos de muitos gols e geralmente o Feyenoord se dá melhor. Vamos lá, primeiro mercado de gols. Mais de 1,5 gol, 1,17 para complementar bilhete, ambas marcam 1,67, correndo um pouco mais de risco. Para mercado de resultados, a odd do Feyenoord é uma odd de 1,47. Entrada mais conservadora, Feyenoord para vencer um dos tempos, uma das partes. Ganhou o primeiro ou segundo tempo, já foi. Para mercado de finalização, chute a gol ou mesmo gol, pelo lado do Feyenoord, Igor Paixão. Fechou? E vamos lá, 12h30, Alemanha, Bundesliga, jogo do Dortmund contra o Mainz. O Mainz vem na terceira colocação, fazendo uma bela campanha até o momento, e o Dortmund é o 11º colocado. Time, para mercado de resultados eu tô fora. O Dortmund em casa, olha, ele oscila muito, tá? Agora, quando a gente olha o histórico, percebam os 5 últimos jogos entre Dortmund e Mainz. 1-1, 2-2, 3-1, 1-1 e 2-0. Todas as partidas aqui bateram pelo menos mais de 1,5 gol, e dos últimos 5 jogos em 4 eu tenho ambas marcam. Mais de 1,5 gol, odd de 1,23 para uma duplinha pode ser interessante, correndo um pouco mais de risco, ambas marcam 1,70. Tabela de probabilidades aí na tela para vocês. E vamos lá, tabela de probabilidades entre Dortmund e Mainz. Jogo para mais de 1,5 gol, 75%. Escanteios, Dortmund em casa, média de 6,1, o Mainz 3,9. Time, percebam que a equipe do Mainz, jogando como visitante, ela produz 3,9 escanteios e sofre 6,2 escanteios. É uma equipe que sofre muitos escanteios. Por esse motivo, como o Dortmund joga em casa, race 3 cantos a favor do Dortmund pode ser interessante. O Dortmund fazendo 3 escanteios primeiro, que é a equipe do Mainz. Cartões, Dortmund 2,1, Mainz 2,2, Juizão 4,7. Pelo menos um cartão para cada equipe. Mercado de jogadores, para finalização, chute a gol ou mesmo gol, pelo lado do Dortmund, Guirassy. Vamos lá, 12h30 na Inglaterra, um jogo de Copa. Jogos de Copa, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Jogo entre Bournemouth e Manchester City. Time, o City nessa temporada não tá dando para confiar nem na Premier League, muito menos num jogo de Copa. Então, mercado de resultados pré-live, eu tô fora. Talvez aqui, pré-live, mercado de gols. Jogo para mais de 1,5 gol, para complementar bilhete, correndo um pouco mais de risco, ambas marcam. Mercado de jogadores, para finalização, chute a gol ou mesmo gol. Pelo lado do Bournemouth, Semenyo. Pelo lado do City, o Haaland e também Omar Marmoush. O Omar Marmoush, chute de fora da área para ele pode ser bacana, tá bom? Vamos lá, 13 horas na Itália, jogo entre Inter de Milão e Udinese. A Inter de Milão é líder do campeonato e vai enfrentar aqui a 10ª colocada. Time, a Inter de Milão em casa, dos 5 últimos jogos, venceu todas as partidas. Mercado de gols mais de 1,5 gol, vem forte. A Udinese jogando fora, ganhou uma, empatou 3, perdeu uma. Olhando o histórico do confronto, 2-0, 4-0, 3-1, 2-0, 5-1. A Inter de Milão venceu todas as partidas e todos os jogos bateram pelo menos mais de 1,5 gol. Pré-live, a Inter de Milão é favorita, ainda mais jogando em casa. Odd de 1,40, odd para uma dupla. Se você quiser ainda uma entrada mais conservadora, Inter de Milão para vencer um dos tempos, uma das partes. Ganhou o primeiro ou segundo tempo, já foi. Mais de 1,5 gol pré-live é tendência. Odd de 1,30, 1,29 para uma duplinha. E como a Inter de Milão joga em casa e é favorita aqui no confronto, eu acho que dá para a gente explorar também mercado de finalizações e escanteios a favor da Inter de Milão. Por exemplo, mais de 4,5, mais de 5,5 finalizações Inter de Milão no primeiro tempo, mais de 0 escanteios no primeiro tempo para Inter de Milão. Vamos lá, 13h30 Espanha, La Liga, jogo do Bilbao contra o Osasuna. Bilbao, 4º colocado, jogando contra o 14º colocado. Time é o seguinte, o Bilbao em casa, dos 5 últimos jogos, ganhou 4 e empatou uma. Mercado de gols vem muito forte. Osasuna fora,
São 3 derrotas, 2 empates. Mercado de gols eu também gosto. O que acontece aqui? O Bilbao em casa é favorito. Odd de 1,47, entrada mais conservadora, Bilbao para vencer um dos tempos, uma das partes. Ganhou o primeiro ou segundo tempo, já foi. Mais de 1,5 gol, odd de 1,30 para uma duplinha, pode ser interessante. Probabilidades aí na tela para vocês. E vamos lá, probabilidades para Bilbao versus Osasuna. Jogo para mais de 1,5 gol, 80%. Mercado de escanteios pode ser bacana. O Bilbao tem uma média alta jogando em casa. 8 escanteios por partida de média. Osasuna 4,4. Como o Bilbao joga em casa, eu acho que dá pra gente pensar aqui numa race 3 cantos Bilbao. O Bilbao fazendo 3 escanteios primeiro que a equipe do Osasuna. Cartões, Bilbao 1,6, Osasuna 2,8, Juizão 5,1. Um cartãozinho aí para cada equipe. E time, eu vou falar para vocês, o Osasuna é a zebra dessa partida, mas o atacante Budimir pode ser interessante para finalização, chute a gol ou mesmo gol. Fechou? Vamos lá, 14 horas em Portugal, jogo do Estoril contra o Porto. Porto que vem na 3ª colocação, jogando contra o 8º colocado. Time, é o seguinte, o Estoril em casa, dos 5 últimos jogos, não perdeu nenhuma partida. O Porto, jogando fora, dos 5 últimos jogos, perdeu 2, ganhou 2, empatou 1. Vem oscilando. No histórico, dos 5 últimos jogos, tirando esse 4-0 em janeiro de 2024, as demais partidas são equilibradas. 1-0 Estoril, aqui eu tenho um 3-1 Estoril, 1-1 e 3-2 Porto. O Porto ganhou apenas por 1 gol de diferença. Por que eu estou falando isso? A odd do Estoril é uma odd de 6,40 e o Porto com 1,56. Dá pra gente pensar aqui para mercado de resultados num handicap asiático mais 2 Estoril. O que significa isso? Mesmo que o Estoril em casa perca por 2 gols de diferença, a gente ainda tem um reembolso. O Estoril perdeu por 1 gol de diferença, deu empate ou o Estoril venceu, é green na operação. A gente só toma um head aqui se o Estoril em casa perder por 3 ou mais gols de diferença. Pré-live, eu acho difícil. Sendo assim, para essa partida, para mercado de resultados, handicap asiático mais 2, Estoril. Pega essa odd, faz um bilhete duplo. Vamos lá, 15h45 na França, Ligue 1, jogo do Lille contra o Lens. Time pré-live, eu vou tentar trabalhar aqui em cartões, tá? É um clássico de alta rivalidade lá na França essa partida. Eu vou deixar uma escadinha de cartões para vocês. Obviamente que é mais difícil de bater, então coloca apenas o troquinho do pão. E vamos torcer para que seja um jogo com muita confusão. Fechou? 15h45 na Itália, jogo do Napoli contra o Milan. Napoli, vice-líder, brigando pelo título, e o Milan vem na 9ª colocação. Race das equipes. Napoli em casa, dos 5 últimos jogos, ganhou 3, empatou 2, mais de 1,5 gol é tendência. O Milan fora, perdeu 3, ganhou 2, mais de 1,5 gol também muito forte. Time, vamos lá. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, odd de 1,33 por uma dupla, eu gosto. Mercado de resultados, pela campanha do Napoli e o Napoli jogando em casa com uma odd de 2, 1,98, dupla hipótese Napoli. O Napoli em casa só não pode perder. Time aí, pelo lado do Napoli, para mercado de finalização, chute a gol, mesmo gol, o escocês McTominay. Fechou? Vamos lá, Campeonato Brasileiro na área, às 16 horas, o Palmeiras recebendo o Botafogo. Jogo no Allianz, casa do Palmeiras. Time, é o seguinte, primeira rodada de Brasileirão aqui, vamos com calma. Entrada que eu mais gosto para essa partida. Mercado de escanteios a favor do Palmeiras, porque o Palmeiras em casa tem uma bela média de escanteios, 8,1, e o Botafogo fora, 4,4. Puxando races, o Palmeiras em casa, ele ganha em 80% das vezes a race 3 cantos. Então, race 3 cantos Palmeiras, pré-live, eu gosto. O Palmeiras fazendo 3 escanteios primeiro, que é a equipe do Botafogo. Cartões, Palmeiras 2 de média, Botafogo 2,8, Juizão 4,8. Pelo menos um cartão
para cada equipe. Quem quiser operar para mercado de gols, mais de 1,5 gol, apenas 45% de probabilidade, a probabilidade é baixa, menos de 3,5 gols pré-live, 80%. Para mercado de gols, pré-live, o menos de 3,5 gols é mais interessante. Fechou? Time, e um jogador que vem finalizando bastante pelo lado do Palmeiras, se estiver em campo como titular, é o Richard Rios, para mercado de finalização e chute a gol. Fechou? Vamos lá, 18h30, ainda no Brasileirão, eu tenho o Vasco recebendo o Santos. Time, pré-live, entrada que eu mais gostei aqui é o seguinte, pelo lado do Vasco, mais de 1,5 finalização, Verratti, e pelo lado do Santos, mais de 1,5 finalização, Guilherme. Pela stake, tá pagando odd de 1,53, tá bom? Quem de repente quiser pegar essa entrada, eu vou deixar o link na descrição. Mais de 1,5 finalização, Verratti, mais de 1,5 finalização, Guilherme, pelo lado do Santos. Time, vamos ficar atento. Será que o Neymar vem ou não para a partida? Se o Neymar estiver em campo como titular, um chute no gol do Neymar, eu também gosto. E deixa eu passar aqui para vocês as probabilidades. Vamos lá. Mais de 1,5 gol entre Vasco e Santos, 75%. Menos de 3,5 gols, 80%. Escanteios, Vasco, 4,7. Santos, 5,2. Cartões, Vasco, 2,9. Santos, 2,1. Juizão, 3,4. Fechou? E bem, vamos lá. Às 20 horas, ainda no Brasileirão, jogo do Bahia contra o Corinthians. Como é que será que o Corinthians chega nessa partida? Tá de ressaca? Não tá? Foi campeão em cima do maior rival Palmeiras no derby. Então, a gente precisa ver as condições físicas do Corinthians, se é que vocês me entendem. Time, é o seguinte. Entrada que eu gostei pré-live aqui. Mercado de escanteios. O Bahia em casa, ele tem uma média alta de cantos, 8,6. E o Corinthians, 4,3. O Corinthians, como visitante, ele sofre muitos escanteios, 7,2. E quando eu puxo aqui as races do Bahia, jogando em casa, o Bahia ganha em 90% das vezes a race 3 cantos. Então, pré-live, uma entrada que eu gosto é race 3 cantos a favor do Bahia. O Bahia fazendo 3 escanteios primeiro que o Corinthians. Deixa eu passar para vocês mercado de gols. Mais de 1,5 gol, 75%. Menos de 3,5 gols, também 75%. Cartões, Bahia 1 de média, Corinthians 2,2, Juizão 6,4. Pelo menos um cartão para cada equipe. E bem, antes do bilhetinho, um recado importante. Vou deixar na descrição do vídeo link do grupo gratuito. Por ali você recebe entradas diariamente de forma 100% gratuita. Aproveita! O link está aqui embaixo na descrição. E caso você queira mais entradas, um volume mais denso, temos também o grupo VIP de futebol, grupo VIP completo, por sinal. Tem entrada pré-live, que são duplas e triplas, tem entrada ao vivo em mercado de gols, escanteios, que é o canto asiático, o canto limite, que eu falo aqui em praticamente todas as análises. E por ali no grupo VIP a gente também ensina você a fazer a entrada de escanteio asiático e limite, com troco no gol. Tem também mercado de cartões, finalização de jogador, enfim, coisa pra caramba, um grupo VIP completo. Por apenas R$19,90 por mês. E o melhor, você tem 7 dias para testar. Testou, gostou? Continua. Não gostou? Pede o cancelamento, a gente devolve o seu dinheiro. Tá esperando o quê? O link tá aqui embaixo, clica e vem. E vamos lá, como é que ficou nosso bilhetinho pro domingão? No confronto entre Inter de Milão e Udinese, Inter de Milão para vencer um dos tempos, uma das partes. Ganhou o primeiro ou segundo tempo, já deu certo. E no jogo entre Barcelona e Girona, eu quero a vitória do Barcelona. Ontem tivemos mais de 200 comentários, aí vocês já sabem. Tá bingueta! E vamos lá, como é que ficou nossa bingueta pro domingão? Lembrando, a bingueta é mais difícil de bater, reduz a stake, o famoso troquinho do pão. Jogo entre PSV e Ajax, partida para mais de 1,5 gol. Fiorentina e Atalanta, jogo para mais de 1,5 gol. Feyenoord e Eagles, jogo para mais de 1,5 gol. Bilbao e Osasuna, race 3 cantos, Bilbao.
Palmeiras e Botafogo do Rio, Race Três Cantos Palmeiras, Bahia e Corinthians, Race Três Cantos Bahia. Se tudo der certo, odd de 3,98. Sorte pra bingueta, sorte pro bilhete, sorte pra todos nós. Time, vídeo tá acabando. Não esquece do like e do comentário pra fortalecer. E amanhã, novamente, a gente trazer aqui bilhete, bingueta e tudo mais. E aquela coisa importante de todos os dias. Gostou de alguma análise, de algum palpite, vai executar alguma coisa? Gestão de banca, muita responsabilidade e apenas para maiores de 18 anos. Não gostou ou não concorda? Não tem nenhum problema. Apenas não faça. Forte abraço, boas operações, te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui!